Olá, membros do Nexo, bem-vindos a este episódio especial do NexoCast, que irá discutir a NR1, um assunto que está em pauta, né, em todas as empresas e nas nossas famílias empresárias. Meu nome é Carolina, eu sou diretora do Nexo e já de início gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que estão promovendo este encontro, que é Pereira da Costa Advogados, também BR Supply, Cenex. E agora eu vou apresentar a Luciana Pereira da Costa, a nossa patrocinadora, e que ela tem advogada, tributária, né, previdenciária, que tem MBA em economia e também formada em filosofia. Então, muito bem-vinda, muito obrigada por promover esse encontro. E Eduardo Kaczynski, engenheiro de segurança há 26 anos, engenheiro químico há 31 anos, perito judicial há 24 anos, ergonomista e professor universitário, entre outros. Vai nos trazer tudo o que precisamos saber sobre a NR1 e mais um pouco? Com certeza. É uma alegria estar aqui, obrigada, que bom que a gente conseguiu reunir 3 pessoas, onde assim, cada um na sua área, acho que a conversa vai ser muito boa. Deixa eu apresentar, além do Eduardo que você apresentou, vou apresentar você também, que agrega aqui no nosso time, na nossa conversa sobre a NR1, a Carolina Grangeiro, diretora da Nexo, também tem formação em psicologia e administração, e há 15 anos trabalha com desenvolvimento de pessoas. Então, fechou, né, um time aí para a gente abranger de forma muito ampla esse assunto aí que vem preocupando e ano que vem já vai entrar em vigor, né? Sim, um assunto muito relevante e vamos ter um bate-papo leve, mas também muito informativo para tirarmos algumas das dúvidas que com certeza estão circulando. Então, por que esse tema é uma prioridade? Qual é o impacto financeiro de ignorar esses riscos psicossociais às empresas, Eduardo? Na verdade, esse tema deve ser tratado com prioridade, primeiro porque 30%, né, quase 30% dos afastamentos do trabalho já se devem a doenças mentais, né? As doenças mentais, elas já representam a terceira maior causa de afastamento do trabalho hoje, né? O segundo motivo também é porque nas demandas trabalhistas cada vez mais existem pedidos de assédio sexual, de assédio moral, de incapacitação, de culpa da empresa por afastamento do trabalho devido a doenças mentais, né? Enquanto que numa reclamatória de insalubridade, por exemplo, a gente consegue calcular quanto vai ser o gasto, quanto a empresa, qual é o risco da empresa indenizar um trabalhador, isso já é muito mais difícil quando se fala de doença mental, né? Qual o valor de uma indenização, por exemplo, para síndrome de burnout? Qual o valor de indenização, né, por exemplo, para depressão, né? São coisas muito difíceis de mensurar, né? E são riscos, são danos, são patologias cada vez mais frequentes nas empresas, né? Então, as empresas têm que ter muito cuidado com essas coisas, porque elas estão cada vez mais presentes e elas representam um grande risco financeiro para as empresas. Às vezes difícil até de calcular, né? Como você mesmo colocou. Bem, e o que o empresário ele deve fazer de imediato para incluir os riscos psicossociais no PGR? Bom, as empresas, primeiro, elas têm que observar mais, não só a saúde física, não só os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes do trabalho, mas também as pessoas, a parte mental, a parte emocional das pessoas, né? Algumas coisas são muito importantes, né? Entrevistar as pessoas, utilizar ferramentas de psicologia, avaliar, né, a presença de fatores como metas exacerbadas, falta de apoio, várias coisas, ausência de suporte, assédio moral, assédio sexual, que pode impactar não só na produtividade, mas também no adoecimento das pessoas, né? E
existe uma série de coisas que são imprescindíveis até para que a empresa possa se defender em reclamatórias trabalhistas. Por exemplo, um canal de denúncia. A empresa deve ter um canal, seja através de um QR Code, seja através de um site, seja através de um aplicativo de celular, onde ela possa, sem se identificar, ela possa denunciar assédio sexual, assédio moral, seja um assédio horizontal, que é entre trabalhadores do mesmo nível de hierárquico na empresa, como assédio vertical, quando ele provém de um colaborador de nível hierárquico maior sobre um de menor, né? Outra coisa muito importante, que a empresa tenha as suas regras de condutas muito bem definidas e claras e disponibilizadas e transparente para todos os funcionários, que quando o funcionário seja admitido, ele saiba que a empresa não faz distinção de preferência sexual, não faz distinção de credo, que a empresa não aceita que ninguém seja discriminado ou humilhado, ou não aceita brincadeiras de mau gosto, né? Que todos são bem acolhidos, né? E que todos têm a liberdade para trabalhar e para pensar da forma como bem entenderem. Então, um manual de conduta, um canal de denúncia, treinamentos, principalmente com as lideranças, informando a maneira certa de tratar com cada colaborador, informando que cada pessoa é diferente, né? Essas coisas são primordiais. Uma das coisas que me ocorre pensar aqui junto, até talvez daqui a pouco concordes ou não, enfim, tecnicamente a gente tem que fazer aqueles exames periódicos, né? Não é só no início e no fim da relação de trabalho. Então, periodicamente eu tenho que estar cuidando disso. Acho que seria interessante também as empresas incluírem nessa avaliação periódica, não deixar de fazer, né, mas também incluir aí esses aspectos de assédio, de estresse, de sobrecarga, para ir monitorando isso. Porque o que acontece é que a temperatura está ali, vamos dizer assim, né, sendo mantida, mas daqui a pouco ela está subindo e tu não percebe. Então, essas formas de como é que as lideranças vão poder saber que tem situações ali que podem vir a desencadear um problema mais grave, né? Na verdade, doutora, quando o médico do trabalho ele faz o exame, seja admissional, seja demissional, seja periódico, ele deve também avaliar os fatores psicossociais. Claro que são coisas não tão simples, né? E muitas vezes o médico ele vai ter que pedir apoio de psicólogos, de profissionais de outras áreas. Então, se eu estou sendo examinado por um médico, num exame periódico, e ele perceber que eu estou deprimido, ou que eu tenho crises de ansiedade, ou que eu tenho sintomas da síndrome de burnout, ele deve me encaminhar para um profissional especializado para que ele faça uma avaliação mais profunda, né? Eu creio que é muito importante essa avaliação, principalmente na admissão, até como forma de proteger o empregador, porque muitas vezes a pessoa já tem o problema mental, esse problema mental ele não é diagnosticado, ele não é identificado por um exame clínico simples, a pessoa ingressa na empresa com essa patologia, e existe o risco de, num segundo momento, alegar que essa patologia foi desencadeada, ou foi agravada, ou foi terceirizada pelo ambiente laboral dentro da empresa. Uma das coisas, Carolina, que eu aqui no escritório passei a fazer e passei a orientar os clientes também que têm empresa a fazerem a gente às vezes tem que ter o pessoal que cuida dessa documentação de segurança do trabalho, então bota eles a fazer ali, não dá muito atenção a isso, mas a gente precisa, como gestor, alguém vai ter que olhar para isso. O exame admissional aqui que tu tocou e o médico que faz o exame estar atento a esses aspectos.
Mas aqui quem está assistindo a nossa live, prestar atenção nisso e entender como é que está sendo feito o exame lá na minha empresa. Há muito tempo aqui no meu escritório, e aí depois me dei conta disso e mudei, a empresa que eu indicava para fazer esses exames, via se a pessoa estava respirando. Quando muito. Chegou lá respirando, tá tudo certo, pode trabalhar. E aí o que a gente começou a fazer? Chamou eles aqui para conversar, olha, a gente tem essas características, esses são problemas que podem vir desse tipo de trabalho, meu KNAI envolve essas atividades, esses CIDs têm uma relação, eu preciso que você investigue muito mais profundamente isso. E quando você me diz daí se a pessoa está apta a entrar aqui, por exemplo, nem só a saúde mental, mas a pessoa já entra com alguma questão de esforço repetitivo. E o meu trabalho exige um pouco de esforço repetitivo, por mais que eu cuide da economia, então não sei o quê. Ela vai ter uma tendência a ser agravado com aquilo. Então esse cuidado, tanto para isso quanto para questões de saúde mental também é necessário ter no início. Perfeito, trouxeste isso, doutora, porque o que a gente percebe é que existe um pedido de uma mudança de consciência também das lideranças, porque a liderança, quanto mais ela se conscientizar de que a gente vai precisar pensar de outra maneira as relações no trabalho, mais ela pode sair à frente, inovar ou ser mais eficiente nesse processo, porque se a empresa só delegar para determinados departamentos, ela vai ficar apagando incêndio. Por isso que estamos trazendo para o Nexo, porque é um assunto que as lideranças, que os CEOs têm que se conscientizar para depois passar essa mentalidade adiante e monitorar, porque você como CEO foi lá atrás para ver se realmente aquele teste estava sendo bem feito, se aquilo lá realmente representava a situação da pessoa, para que depois vocês possam até se defender de situações que não são de mau uso dessa legislação, enfim, muito interessante. O que acontece muito é que às vezes, principalmente empresas pequenas, eles mandam o funcionário fazer o exame em qualquer lugar. Hoje faz aqui, hoje faz na outra clínica. Né? Isso, empresas grandes não é tão comum. Na verdade, você tem que ter uma clínica médica, uma empresa que olhe o teu PGR, teu Programa de Gerenciamento de Riscos, verifique o inventário de riscos da empresa e veja quais riscos ocupacionais, e aí inclusive os psicossociais, estão presentes. E aí esse médico, ele deve, quando avaliar o estado clínico e mental da pessoa, levar em conta esses riscos. E é importante que seja sempre o mesmo médico, ou seja, ou a mesma equipe, que os médicos conheçam a realidade laboral da empresa. Porque uma empresa que faz serviço de limpeza tem um tipo de agente, inclusive psicossocial. Uma empresa que trabalha com informática tem outro tipo de agente. Por exemplo, no caso do assédio sexual, é muito mais frequente uma empresa que faz a higienização ter a funcionária assediada sexualmente do que uma empresa que trabalha com informática ou com uma metalúrgica. Né? Então, conforme o segmento, conforme a atividade, né, isso tudo tem que ser avaliado pelo médico. O médico, quando o paciente senta na sua frente, ele tem que saber qual é a função, o que ele faz e que tipo de segmento é a empresa dele, para ele poder avaliar de uma forma melhor, mais global, o estado de saúde, não só físico, mas também mental do trabalhador. Interessante. E hoje a gente sabe que, ainda no tema anterior, né, como que as empresas podem, o que elas podem fazer para também provar que talvez determinado adoecimento, enfim, como elas poderiam se defender ou que procedimentos seguir? Assim, como diz aquele ditado que eu gosto de repetir nessas horas, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, como a mulher de César, né? Então, assim, a empresa às vezes é ótima, fez tudo, deu treinamento, sei o quê, só que nunca registrou. Não tem a documentação referente àquilo. E o que não está, a gente, no direito, quem advoga sabe, o que não está dentro do processo não existe no mundo. O mundo é o que está dentro do processo provado. Ah, mas não tem prova, não existe. Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui tem que virar documentação. Né? E virando documentação é o primeiro, vamos dizer assim, ponto para a gente considerar.
Uma questão que eu posso orientar também, dentro desse dossiê de documentação também, acho que a empresa também tem que ter o cuidado para o que, eu acho assim, o que é culpa de alguém é culpa de alguém, o que não é, não é. Então, quando vamos provar que realmente um burnout foi decorrente da empresa, ou não foi decorrente da empresa e foi situações externas de vida. Uma das coisas que ajuda muito é eu também, ao contratar esta pessoa, documentar quem é esta pessoa que está vindo para cá. Onde é que ela vive, como é que é o histórico dela. Eu tenho, vamos dizer assim, que buscar para conhecer esse ser humano que não está entrando. Eu sempre digo aqui no meu escritório, na minha família, a gente passa muito tempo, termina formando, né, laços aqui de amizade, além de profissão. Quem está entrando aqui no nosso grupo? Quem é essa pessoa? E ao documentar isso, eu ajudo não só a parte de entender, eu como liderança, entender quem é que vai lidar com essa pessoa mais diretamente, mas eu também estou documentando ali. Então aqui eu tenho um histórico de uma pessoa que já tem na família alguma questão psiquiátrica de tratamento. Eu tenho no histórico aqui essa pessoa que passou por um trauma recente, de uma perda, não sei, e está ali registrado. E aí as mesmas condições que eu boto ela e boto os colegas, tudo documentado, e para ela causou, vamos dizer assim, desencadeou um problema e para os outros não. A empresa vai ser acionada por um caso desses e ela vai ter documentação para demonstrar que a situação de vida desta pessoa era diferente, era peculiar, e não era em razão da condição da empresa e de trabalho. Tanto que os demais colegas estão ali trabalhando e tudo está bem. Então, a documentação, né? Provar e entender o ser humano que está entrando ali, mas não só entender, né? Porque documentar isso também. De certa forma, acaba me lembrando um pouco da ISO, né? Lá, tanto que a gente precisa documentar, criar padrões, estudar agora a fundo isso, criar padrões para que a gente possa replicar até em larga escala, né? Mas nesse momento fazer um esforço das lideranças para fazer esse estudo de como vamos nos organizar neste sentido. Uma das coisas interessantes é que ter pontos chaves ali que tu precisa, aqui para, documenta. Né? Ótimo, excelente. Vocês fornecem esse tipo de assessoria? Sim, é preventivo. Na justiça, ganha quem prova a sua verdade. Né? Não quem diz a verdade necessariamente, mas quem prova a sua verdade. Então é importante que a empresa tenha um PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, e que tenha um mapeamento dos riscos psicossociais. É importante que a empresa tenha um manual de conduta escrito, formal, com a ciência do empregado que recebeu, que foi orientado sobre esse manual de conduta, que a empresa tenha um canal de denúncia claro, que a empresa tenha, quando houver uma denúncia, seja de assédio moral, seja de assédio sexual, que a empresa já tenha uma investigação, por mais simples que seja, porque às vezes o assediado não se identifica e não diz quem assediou. Mas sempre que possível, que a empresa tenha um registro. A pior coisa para um fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, ou para um auditor do Ministério Público do Trabalho, né, ou numa reclamatória, é que tenha ouvido a denúncia e a empresa não tenha registro nenhum de medida que tenha tomado. Parece que a empresa é conivente, parece que a empresa não deu bola, não deu atenção para essa situação, que é uma situação muito séria, muito grave. Pior que omissão simples, né? É quase ter culpa junto. É ser conivente, acho que conivente seria a palavra. O doutor comentou a questão de saber da vida pregressa, isso é muito importante. Embora não seja tão fácil, é muito importante saber onde trabalhou, o que fez, né? Por exemplo, eu tenho um caso que eu fui perito de uma empresa de Pantano Grande, que o funcionário estava com mal de Alzheimer. E ele alegava que desculpa, me equivoquei, ele estava com o mal de Parkinson. E ele alegava que a doença tinha sido adquirida na empresa devido à pulverização da lavoura de soja com herbicidas. E realmente existem estudos que relacionam
o mal de Parkinson com alguns herbicidas, né? Essa empresa teve sucesso na sua defesa porque conseguiu provar que o pai do reclamante e um irmão tinham a mesma doença e nunca tinham trabalhado em lavoura de soja, né? Que o fator hereditário ou outros fatores eram muito importantes. Então, tudo que a gente puder saber da vida pregressa, de onde trabalhou, de o que fez, né? Isso é importante, né? Não só para a parte psicossocial, mas também para doenças ocupacionais da coluna vertebral, né? Antes o cara carregava e descarregava caminhão, era estivador. Bom, a chance de ele ter uma patologia na coluna vertebral é maior do que, né? Então, essas coisas são muito importantes, que se tenha registrado, que se tenha um prontuário de cada trabalhador, para que se possa se avaliar de uma forma global as causas das doenças psicossociais e de tudo mais. Interessante essa questão da entrevista e da busca de dados, maiores informações. E aí, o que você recomenda para a empresa nessa hora, na parte técnica? Olha, documentação, inclusive no sentido de proteção de dados e de consentimento no fornecimento desses dados. Ótimo. Né? Então, até desde antes da contratação, a própria entrevista de emprego, né? Tu vai fazer perguntas que podem ser consideradas sensíveis, não custa, né, pedir para que assinem um termo. Olha, essa conversa a gente vai trocar informações, eu estou de acordo, estou consentindo com as informações que eu estou dando aqui, que a empresa armazene, enfim, mas com os cuidados que a lei de proteção de dados determina, né? Ao assinar um contrato, também dentro do contrato vai estar previsto lá que estão as questões de LGPD também ali garantidas, né? Estão as duas partes cientes, né, das informações que estão trocando. Então, esse cuidado é importante. A palavra, acho que é transparência, né? Transparência sobre o que está sendo informado, e os dois sabem que essas informações não vão ser publicadas, mas elas estão, vamos dizer assim, documentadas ali na tua pasta de funcionário. Bem, agora eu vou entrar em um tema quente, né? Um tema que é polêmico. O assédio moral, que eu acho que é muito subjetivo, o que se entende por assédio moral e não, e principalmente dentro do contexto das nossas discussões do Nexo, considerando as várias gerações que estão, empresas que são, né, de familiares e que estão com várias gerações, o como cada geração entende a relação com as pessoas dentro da empresa. Então, se vocês puderem nos falar um pouco sobre isso. É um tema difícil, né? Porque são situações, cabe um universo dentro de assédio moral. A própria palavra moral é difícil da gente definir, né? O que é ou não é moral, o que está dentro ou não está. O que a gente pode começar falando aí? Depende da prova, né? Prova no direito, vamos dizer assim, né? Para essas discussões é fundamental. E aí entra um pouco também o mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Muito fácil gravar, muito fácil filmar, muito fácil ter registro. Então, talvez o contexto da prova seja um dos pontos de discussão interessantes também, né? Não é só uma gravação descontextualizada que vai também ser prova e o outro faz o quê. Eu acho que é um tema que vai demandar muito da parte da empresa, por exemplo. Quais são as minhas ferramentas para cuidar do meu ambiente de trabalho? Tenho ou não tenho câmeras? Avisei o pessoal que tem câmeras, elas estão filmando o tempo todo, eles têm registrado ali, essas câmeras registram áudio também, eu tenho registro, eles estão cientes disso. São coisas que fazem, vamos dizer assim, são ferramentas que lá na frente vão te garantir, pelo menos que o que aconteceu, né, tenha ali demonstrado, para um lado ou para o outro. Mensagens via WhatsApp, mensagens de voz, mensagens de texto, servem de prova depois. O tom da conversa, nós estávamos conversando informalmente ali antes, né? O tom que eu uso para escrever uma mensagem é entendido como uma mensagem, às vezes, ríspida pela outra parte, mas nem era, né? E a gente começa a entrar numa seara que é muito também de como cada um entende, e as gerações também, né? Como cada geração também é mais ou menos sensível
a forma de falar? O que a gente tem que tomar cuidado, o empregador, principalmente o empregador mais velho, como eu, por exemplo, o que a gente tem que tomar cuidado é que os entendimentos, os conceitos, eles variam conforme a geração. Coisas que para mim são comuns, são normais, são da rotina de trabalho, para mim que tem 54 anos, para o meu filho de 19, provavelmente não seja. Então temos que ter muito cuidado da forma como a gente se expressa, principalmente através de grupos de WhatsApp, que as mensagens ficam gravadas, elas podem ser apensadas no PJE Mídias, né, Processo Judicial Eletrônico Mídias, e elas servem como prova, né? Teoricamente, o ônus de provar o assédio é do assediado. Agora, no momento que a gente, na correria, na ansiedade de resolver um problema de trabalho, a gente se expressa de uma maneira mais ríspida, às vezes, muitas vezes até sem intenção, pelo WhatsApp, isso fica gravado e isso pode ser usado contra nós. Então, acho que o empregador, principalmente os mais velhos, tem que tomar cuidado da forma como se expressam, muito cuidado com o que escrevem, né? Porque isso realmente pode fazer o que a gente chama de reversão do ônus da prova. Ou seja, a pessoa que está alegando assédio usar isso contra nós. E um ponto também, eu às vezes tenho o cuidado, mas tem escalas de hierarquia, e dentro dessas escalas de hierarquia dentro da empresa, alguém que está dando ordem para outro termina não tendo o mesmo cuidado, e a responsabilidade é minha, como dono da empresa. Culpa em elegendo. Contratou uma pessoa que assediou, tu tem responsabilidade. Contratou mal, azar é teu, paga por isso. Então esse cuidado, assim, cuidar o que fala e o que os outros falam, né? Cuidar o que os subordinados falam, né? Eu sempre digo, a NR1 vai gerar uma certa necessidade de nos repensarmos, o que poderia equivaler a uma crise nessa parte das pessoas, mas toda crise gera oportunidades. Então, sempre defendo que quanto mais a fundo olharmos para isso, mais vamos conseguir nos proteger e oferecer o ambiente adequado e fazer talvez transformações que têm que vir dos líderes. E não defendo muito isso, que não adianta contratar somente alguém de fora, porque a liderança tem que se conscientizar para contratar as pessoas certas. Sim. Para trazer as informações certas, para gerar uma mudança verdadeira que vai começar a repensar todos os pontos e proteger melhor a empresa, que esteja segura, que está oferecendo um ambiente adequado para o que hoje se requer. Né? Uma diferenciação importante, o assédio moral entra na nossa conversa, tem a ver com a NR1 e tem consequências financeiras de condenação. Mas uma coisa é assédio moral e outra coisa é a gente falar também de doença decorrente de trabalho e acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho ou doença ocupacional decorrente de trabalho, lesão corporal, legislação, lesão corporal ou perturbação funcional que cause perda ou redução da capacidade para o trabalho. Isso enquadra como um benefício previdenciário decorrente de trabalho, que tem consequências daí de estabilidade, tem uma consequência com o INSS, tem um tratamento. Assédio moral, não vejo como linkar uma ocorrência de assédio moral, né, que vai ter um episódio ali de uma indenização, né, ficou demonstrado, mas isso necessariamente ser caracterizado também como consequência de uma doença decorrente ou um acidente, enfim, uma questão previdenciária aí. E aí um cuidado interessante dos setores, departamento pessoal, RH, também não ter pressa, não ser, vamos dizer assim, apressado em emitir a comunicação de acidente de trabalho e entender o conceito legal do que é um acidente de trabalho, né, para não sair dizendo a própria empresa, porque ele está em nome da empresa, dizendo que ali está caracterizado um acidente de trabalho. Então, é só uma diferenciação importante que lá na frente pode trazer consequências na discussão. E decorrente de um assédio moral ou episódios de assédio moral, isso pode o colaborador usar isso para caracterizar ou efetivamente caracterizar
um adoecimento psicossocial? Com certeza, né? Porque a pessoa pode adquirir a patologia em virtude da alta cobrança no trabalho, em virtude de abusos, né? E é muito importante a gente tratar da saúde mental do trabalhador, né? Coibir o assédio moral, coibir uma série de problemas, por quê? Primeiro, porque a gente aumenta a produtividade do trabalhador, isso reverte benefício. E também porque a gente evita acidentes muito graves. Você imagina uma pessoa que trabalha numa prensa, numa guilhotina, numa máquina perigosa. Se a saúde mental dessa pessoa não estiver bem, o que é capaz de protegê-la? Qual é o IPI que protege um funcionário se a cabeça dele não estiver sã, não estiver bem? Então, é muito importante que você olhe como está, como como se comporta aquela pessoa que opera a prensa. Porque basta um segundo para ele colocar a mão onde não era para colocar, para cometer. A maior parte dos acidentes de trabalho graves são decorrentes de erros simples, erros grosseiros, erros que praticamente são inadmissíveis, mas que, se a pessoa não estiver bem psicologicamente, não tem como evitar. A gente se ilude se a gente acha que a gente vai colocar dispositivos de proteção na máquina, que a gente vai dar EPIs para o trabalhador e que ele está protegido. Se ele não tiver com a cabeça dele bem, não há o que proteja. Né? Você pode ter um carro com airbags, você pode ter um carro com vários dispositivos de tecnologia de segurança. Se a pessoa não tiver na frente do volante, mas estiver com a cabeça em outro lugar, não há o que a proteja. Bem, e o que é um nexo técnico epidemiológico? É a relação entre o que a pessoa faz no seu ambiente de trabalho e a patologia que ela informa que tem. Né? Porque não necessariamente a patologia que ela apresenta é decorrente do seu trabalho. E também, não necessariamente, ela se agrava em virtude do seu ambiente de trabalho. Então, é muito importante separar o que vem da vida pessoal da pessoa e o que é proporcionado no seu ambiente laboral. Né? Então, nem sempre. Muitas vezes a pessoa tem a patologia, mas ela não tem relação com o seu trabalho. O nexo técnico epidemiológico, ele tem essa característica individual. E também tem o nexo técnico que cruza o KNAI da empresa com, estatisticamente, os CIDs, as doenças que correspondem àquele KNAI, que mais incidência acontecem naquele KNAI. E aí entram dentro destes códigos de doença não só os físicos, né, os problemas ergonômicos, mas também entram os transtornos mentais. E aí, problemas, depressão, transtornos de síndrome do pânico, questões de álcool, de alcoolismo. E aí começam a cruzar. Dentro de tal tipo de atividade, segmento econômico, tem mais incidência deste tipo de doença. Isso vai fazer com que o INSS, ao receber essa pessoa pedindo um afastamento por doença, ele enquadre automaticamente num benefício decorrente do trabalho. E ao enquadrar automaticamente, a empresa já vai ter lá na sua folha de pagamento uma informação sobre isso e ela vai ter, vamos dizer assim, majorado lá, alíquota sobre a folha de pagamento do SAT. Na verdade, a empresa paga duas vezes. Ela paga porque o funcionário afastado gera um custo, ela tem que colocar outro funcionário naquele local, né? E ela paga também porque os custos previdenciários dela, a contribuição previdenciária acaba aumentando. Muitas empresas têm funcionários afastados durante muito tempo e durante muito tempo, mensalmente, vão pagando um valor a mais devido a esses afastamentos. E a empresa pode
estudar qual é a principal risco psicossocial associado estatisticamente ao seu CNAE, e já se antecipar, e já aprovar boa-fé no sentido de já ter um programa considerando esse... A empresa tanto pode, deve fazer isso, que seria o preventivo, que é aquela conversa que a gente teve lá no exame admissional, sobre já investigar a predisposição, né, se vou botar a trabalhos que exigem que carregue peso. E o meu CNAE, cruzando ali o CID, decorrente de problemas de coluna, está vinculado. A pessoa já vem com um histórico de problema de coluna. Está desenhado o problema, né? Tá visto, né, o que vai acontecer. Então, é até uma obrigação da empresa cuidar disso, né? E depois disso, uma vez que a gente também esteja na rotina de trabalho, as pessoas estão trabalhando, eu monitorar também os benefícios que são concedidos, no sentido de entender se eles têm a característica de serem decorrente B91 ou 31. A espécie é previdenciária ou acidentária. E aí também tem a oportunidade, como empresa, de apresentar uma defesa junto ao INSS. E aí só que é um prazo que às vezes o pessoal do departamento pessoal não está atento, né? Ele é um prazo que ele corre meio que a revelia, vou chamar assim, porque se tu não se atentou à existência de um benefício com essa característica, termina passando o prazo e você não apresentou a defesa, é uma omissão da empresa quanto a isso, então já vai pesar um pouquinho contra lá numa futura discussão, né? Olha, ela teve uma oportunidade ali, já deixou passar, e é uma discussão, você pode questionar isso, mas estatisticamente vai seguir, vamos dizer assim, o enquadramento, vai onerar não só por causa dos efeitos de um afastamento de trabalho, os efeitos práticos do afastamento, né, de não ter um funcionário, ter que botar outro ali a substituir. Este funcionário vai continuar recebendo o fundo de garantia, vai permanecer com o plano de saúde, vai depois ter direito a uma estabilidade de 1 ano, né, quando ele retornar. O INSS também vai poder entrar com uma possível ação regressiva contra esta empresa, né, não basta tu pagar as alíquotas maiores ali para acidente de trabalho, tu também, em razão da culpa da empresa por ter se omitido, no sentido amplo, assim, de ter deixado ocasionar aquela lesão decorrente do trabalho, ela vai ser onerada, e essa ação regressiva implica em quê? O que o INSS pede ali? Pede que a empresa pague todo o valor do benefício. Então, um benefício, às vezes, temporário, já é um prejuízo pequeno, enfim, mas é um prejuízo, mas imagina se daqui a pouco é um benefício permanente, né, que vai uma vida inteira aí de pagamento. É uma ação que pode, às vezes, levar a empresa senão, à falência. Eu acho muito importante que as empresas observem os seus empregados, né? E nessa observação que seja focado também na parte mental, na saúde mental, né? Com diálogos diários de segurança, com entrevistas periódicas, e não só em decorrência de riscos diretamente associados ao trabalho, mas da saúde mental do trabalhador como um todo. Eu cito o exemplo de um cliente que um operador da fábrica, uma empresa metalúrgica, ele pediu dinheiro para um agiota, e o agiota estava cobrando ele. E como fica a cabeça dessa pessoa? De repente com medo de que acontecesse alguma coisa com a esposa, com os filhos, com ele mesmo, né? E essa pessoa operava uma prensa, que pode amputar a mão da pessoa, né? Então, é importante que, quando se verifique alguma coisa diferente no trabalhador, né, que o colega de trabalho e que o líder, como você dissesse muito bem, que o líder, ele tem que enxergar as coisas. O líder está junto não para fazer o serviço do setor, mas para garantir que o serviço seja bem feito, seja feito com qualidade, e que ele observe as pessoas e que ele relate para os recursos humanos e para os demais setores da empresa essas alterações que ele enxergar. Porque depois que aconteceu o acidente, seja
por culpa do trabalho, ou seja, por culpa de um fator externo, a empresa vai se incomodar. É uma tragédia, às vezes, né? A gente não se dá conta, mas, por exemplo, Porto Alegre é a capital no Brasil que mais acontecem suicídios. Né? E o suicídio, ele não é uma coisa que aparece de uma hora para outra. Ele vai demonstrando sinais. E é importante que a gente esteja atento aos sinais. Não só para evitar um suicídio, mas para evitar outros problemas. Porque a pessoa que esteja com problemas psíquicos, ela tem mais chance de criar problemas com outros colegas, ela costuma produzir menos, ela tem mais chance de sofrer um acidente do trabalho. Então, na verdade, o que a gente está falando hoje é que nós devemos prestar atenção nos nossos funcionários, não só no quanto ele produz, mas também de como ele se comporta, que nós temos que cuidar não só para o funcionário não perder a mão na máquina ou não cair da altura, mas também de como, da saúde dele como um todo, porque um funcionário contente, um funcionário feliz, um funcionário bem incentivado, bem de saúde física e mental, ele produz mais, ele tem menos chance de afastamento. Sim, com certeza. E ele representa um risco passivo muito menor para a empresa. Aquele funcionário mal mentalmente, ele é uma bomba relógio, a qualquer momento pode explodir. Ele é um passivo muito grande que não vale a pena correr esse risco. Eu sempre conto uma história, eu e minha sócia trabalhamos exatamente com esse tema, né? E nós tivemos a experiência de podermos morar por 4 anos e meio na Nova Zelândia, que é um país que vocês pensam, Nova Zelândia é um país feliz, né? Um país, olha, uma pessoa, nossa, que bonito, senhor, é bonito. Está entre os maiores índices de suicídio do planeta. E o que está por trás do adoecimento que leva ao suicídio? É a falta de consciência emocional coletiva, falta de espaços para poder desenvolver isso, né? Então, tem muitos fatores, mas nesse ali, e isso eu trago para o ambiente hoje, quando eu falo com empresários, que não basta, como eu disse, tu pode fazer o mínimo para se prevenir, ótimo, mas pode ir adiante, porque o que há necessidade de desenvolver realmente a consciência emocional na empresa e em suas lideranças, porque elas vão captar as mínimas coisas, elas vão ter ideias de como melhorar e prevenir e transformar isso que hoje é uma pedra no sapato do empresário, porque pode ser mal utilizado, porque temos uma sociedade que já há anos vem numa lógica assistencialista, na parte, principalmente na mão de obra. E aí não é isso, não é empresas se tornarem assistencialistas ou assumirem um papel que muitas da família, vezes... né? Eu tô te ouvindo e pensando, nossa, a gente como dono de empresa termina, poxa, mas eu vou ter que fazer o papel da família, né? Da família, do governo, mas não é isso, sabe? Não é isso, eu sempre digo, não é isso. A gente tem que estabelecer uma linha até aqui, sim, mas se nós entendermos tudo que vocês falaram, como todas as prevenções que nós vamos fazer, toda a documentação, entender como uma ISO, que tudo tem que ser, então, criar programas, espaços, enfim, fica muito menor o índice de pessoas que vão conseguir usar isso para o mau sentido e muito maior a oportunidade da empresa crescer com isso, inclusive inovar, porque a base da inovação é uma pessoa que está ativa, bem, satisfeita, né? E isso resolve um dos problemas que nós estamos vendo, que é a evasão do trabalho. A pessoa prefere trabalhar em outras áreas que não, principalmente na indústria. Então, nós repensarmos isso, porque isso é um problema real, mesmo sem NR1. E também é uma maneira de diminuir muito as reclamatórias trabalhistas, porque muitas vezes o empregado, ele entra com a ação trabalhista porque ele sente falta de apoio, que ele sente indiferença e muitas vezes discriminação. Eu nunca me esqueço que eu fiz uma perícia uma vez, há 20 anos atrás, era um menino, e o menino era garçom e não tinha nada do serviço dele que pudesse gerar insalubridade, e aí eu perguntei, mas vem cá, por que tu está pedindo insalubridade?
Daí ele me respondeu assim, não, eu vou te contar, é que no final do dia, a única mochila que eles olhavam na saída era a minha, dos meus colegas não olhavam, e da minha eles olhavam. Então ele se sentia discriminado. Na verdade, o que ele tinha, o que motivou a ação dele foi uma mágoa, né? E muitas vezes o trabalhador ele se sente desamparado, ele se sente que é mais um, ele se sente que não tem amparo, que não tem apoio. E um líder consciente, emocionalmente consciente, teria percebido. Com certeza. Teria. E aí isso evita muitas coisas, porque a liderança tem que refletir os valores da empresa e elas precisam ser desenvolvidas. Consciência emocional não se lê, não se aprende, se desenvolve a partir de uma vontade de realmente entender as pessoas no nível mais a fundo. E aí as empresas estão sendo desafiadas a isso. Eu tenho certeza que o empresariado, principalmente o gaúcho, que não desiste fácil, um povo forte e aguerrido, vai encarar esse desafio e transformar ele em inovação, contando com os experts no assunto. E desde já agradeço muito ao espaço que vocês trouxeram, esse espaço de diálogo tão importante para um assunto que é de tanta relevância para o Nexo e os seus participantes. Eu, ouvindo aqui, agora já encaminhando então para o fechamento, tudo tem luz e sombra na vida, né? O mesmo fato pode ser visto dos dois pontos. E aí, quando você falou ali, eu posso levar isso para um lado mais de cumprir regras ali, ou eu posso levar isso mais para um lado de desenvolver um ambiente de trabalho que realmente traga crescimento, traga evolução. Então, acho que com a nossa conversa aqui, o que a gente está também preocupado? As empresas cuidarem-se, mas olhar para a luz disso aqui, dessa legislação, porque ela pode se transformar num trampolim para uma evolução, para o crescimento, para uma empresa mais saudável, e uma empresa mais saudável, mais feliz, é uma empresa que cresce mais. Eu sempre digo, o crescimento não é uma pessoa, são todos juntos que crescem e fazem crescer. E a outra coisa que eu ouvindo vocês conversando e pensando hoje, a tecnologia que a gente tem, a inteligência artificial, todas as ferramentas que a gente tem, elas estão aí, mas elas não substituem o cuidado de sermos humanos e nos tratarmos como seres humanos. No fim das contas, é sobre isso que a gente está falando. Perfeito. Na verdade, o que eu acho importante é a gente se dar conta que as empresas, elas não são formadas, elas não têm só máquinas. Uma empresa forte não é uma empresa só que tem máquinas modernas. Uma empresa forte é uma empresa que tem pessoas que sabem lidar com as máquinas, que sabem atender bem o cliente, que estejam bem treinadas e que estejam satisfeitas, né? Porque hoje, cada vez mais, as máquinas elas estão disponíveis, as ferramentas elas estão disponíveis, mas elas precisam de pessoas que forneçam o suporte, que forneçam o atendimento. O atendimento ao cliente, ele faz toda a diferença. E para eu atender bem um cliente, eu tenho que estar contente. Para eu dar alguma coisa para o cliente, eu tenho que ter essa coisa dentro de mim. Se eu estou insatisfeito, se eu estou... Se eu não tenho boas condições, se eu não estou bem física e mentalmente, eu não vou conseguir entregar o que eu posso. E nada substitui também o poder da coletividade, da sinergia, que era uma palavra que estava muito na moda um tempo atrás, mas ela é muito verdade. Na era da IA, em que estamos um a um com os nossas IAs variadas, nós precisamos também sair desse ambiente e conseguir nos relacionarmos. E isso gera inovação, isso gera bem-estar, isso gera crescimento. Para encerrar esse bate-papo que foi muito produtivo, e já agradecendo a doutora Luciana, gostaria de pedir algo que sempre pedimos nos nossos NexoCasts, que são dicas de filmes ou livros para que possamos pensar sobre esse assunto, e aí quem está em casa possa até aproveitar, né, o seu tempo de livre para que possa entrar a fundo no assunto. Olha,
nesse processo de inspirar para resolver a NR1 na empresa, não necessariamente, mas um filme que tem a ver com o assunto de saúde mental, que eu achei muito interessante, instigante, a gente chega ao final e não sabe, enfim, o que o filme, qual é a verdade, As Linhas Tortas de Deus. Tem a ver com saúde mental, e eu acho que é um filme interessante para olhar. Ótimo, fantástico. Um filme que eu gosto muito, filme antigo, é Uma Mente Brilhante, que é um filme que mostra que mesmo as pessoas com problemas, com a saúde mental, às vezes afetada, podem agregar, que são pessoas que não é o fato de a pessoa ter alguma deficiência que ela não é importante, e que vale a pena tratar as doenças, as patologias, porque a gente pode ter muito retorno com essas pessoas também. Minha dica de filme é 7 Anos no Tibete. Lindo também. Que a gente sabe que tem um Brad Pitt, mas tem que esquecer que o Brad Pitt tá lá e olhar o contexto do filme, que é a transformação do ego. E a transformação para uma personalidade que está mais aberta a entender e ler o ambiente. Então eu sempre recomendo esse filme. E o livro que eu recomendo é o que todo mundo, eu sei que todos os empresários que estão aqui têm em casa, mas agora temos que ler, que é o Inteligência Emocional, do Goleman, que ali já teremos muito material para trabalhar. E como não vamos só viver de inspiração, aqui nós também vamos botar a mão na massa, então eu gostaria de convidar a doutora Luciana Pereira da Costa para nos fornecer um ambiente de espaço para tirar dúvidas sobre esses 2 temas durante o verão, sobre a NR1 e a reforma tributária. Então, topas, doutora? Com certeza, com certeza. Então, muito bem. A partir de 15 de janeiro, teremos lives no Nexo, com espaço para que você possa tirar suas dúvidas e perguntar diretamente para a doutora entre 15 de janeiro e 11 de fevereiro. Então, vamos usar esse período, que é um pouco mais tranquilo em geral, né? Nas férias, para que possamos tirar todas as nossas dúvidas e nos prepararmos para 2026. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, doutor Eduardo. É um prazer estar aqui. O Nexo fica muito satisfeito com essa iniciativa. Obrigada pela condução excelente da nossa conversa, foi muito agradável. Obrigada pelo convite, meu querido amigo, né, e parceiro. Pode contar comigo. Muito obrigado.